Segundo dados da Ambima, no Brasil temos mais de 15 mil fundos de investimento. Claro que dentro de uma plataforma não tem tantos, mas pode ter centenas. E aí, como que a gente faz para escolher um investimento? Vamos falar sobre isso? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto de investimentos te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue também no Instagram para não perder nada. E vamos então falar sobre algumas perguntas que a gente tem que responder ali quando se fala de escolher um fundo de investimentos para investir. Bora lá? A primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é o nosso objetivo com esse dinheiro que a gente está investindo? A gente está na parte de montar reserva de emergência? A gente já montou a reserva de emergência e está procurando ali algum investimento para médio prazo? Ou a gente já está investindo pensando na aposentadoria, um prazo muito longo? Qual que é o nosso objetivo com esse investimento? Aí, a segunda pergunta é: nosso objetivo está alinhado com o objetivo do fundo de investimentos que a gente tá analisando aqui? Então, por exemplo, se eu tenho o objetivo de resgatar esse dinheiro daqui a 2 anos, por exemplo, porque eu planejo usar esse dinheiro para viajar, eu não vou investir num fundo de ação. Um fundo de ação não vai estar alinhado com os meus objetivos, porque investir em ações tem que ser para longo prazo, porque senão a gente está muito mais exposto à volatilidade no curto prazo. E se eu já tenho um direcionamento para esse dinheiro, eu não posso correr esse risco. Então, nesse caso, a resposta seria não. Eu teria que investir em um fundo, né, procurar um fundo de investimentos que tivesse menos volatilidade e mais previsibilidade ali na rentabilidade ao longo do tempo. Claro que previsibilidade não quer dizer que a gente de fato vai acertar, mas vocês entenderam o objetivo. Então, beleza. Então, a gente olhou ali qual é o objetivo do fundo, né? O que está falando ali na lâmina, no regulamento do fundo. Então, a terceira pergunta para a gente responder é: no que o fundo está investindo de fato nos últimos tempos? Porque acontece dos objetivos ali de investimentos que são descritos no regulamento, na lâmina, serem bem generalistas, assim, abrangentes. Então, é legal a gente entender a fundo no que esse fundo está investindo. E uma forma legal para a gente fazer isso é olhando no site da CVM. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como que a gente procura um fundo no site da CVM e a composição ali da carteira de investimentos também. Então, a primeira coisa é procurar no Google por sistemas CVM. Se a gente procurar só por CVM, vai para um site .gov ali que não é o nosso objetivo. A gente quer ir no sistema CVM, que é sempre falando, né, da Comissão de Valores Mobiliárias, que é o órgão regulador, né, do nosso mercado financeiro, mas a gente quer esse site aqui. E aqui dentro a gente vai em consulta a fundos, fundos de investimento. E aí aqui a gente vai escrever ou o nome ou uma parte do nome do fundo ou o CNPJ do fundo. Em geral, a pesquisa por CNPJ, ela acaba sendo um pouco mais assertiva. Então, na lâmina, no regulamento, sempre tem lá o CNPJ. Porque muitas vezes, quando você for pegar o nome ali do fundo dentro da corretora, ele vai estar escrito de uma forma diferente do que está aqui. Ou se você só pegar uma parte ali, pode ser que tenham vários similares e aí fica difícil saber qual é o seu fundo exatamente. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, e colocar Tesouro Selic, porque tem vários fundos que investem diretamente no Tesouro Selic. Então, o objetivo desse fundo é investir uma maior parte ali do maior percentual do patrimônio no Tesouro Selic. Vamos ver se ele realmente investe. Eu escrevi lá então o Tesouro Selic, apareceu essas opções aqui, e aí vão, por exemplo, ir aqui no Tesouro Selic Simples. E aí aqui a gente vai em composição da carteira. E aí, a partir disso,
aparece aqui qual é a composição no mês anterior. E vale falar que às vezes acontece de estar assim, em vermelho, e principalmente nos últimos 3 meses, porque o fundo, né, a administradora do fundo pode optar por manter essa informação em sigilo. Então, dos últimos 3 meses. Então, às vezes é melhor pegar um período um pouquinho mais para trás para de fato olhar as informações que estão abertas ali. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem esse fundo que investe em vários títulos públicos. Se a gente for olhar ali o código, eles vão ser Tesouro Selic. Então, ok. Então, nesse caso aqui, se, por exemplo, o meu objetivo é montar a minha reserva de emergência, o fundo no regulamento fala que ele investe em Tesouro Selic e aqui ele também está te mostrando que ele investe em Tesouro Selic, né, na prática. Então, por enquanto, todas as respostas estão alinhadas. Outra forma de consultar no que o fundo está investindo é por meio do aplicativo Trademap. Lá você também tem a opção de fundos e aí consultar ali o que ele tem. E aí, no caso, ele vai te mostrar um pouco diferente, ele vai te mostrar um gráfico de pizza com os valores ali. Mas também serve, talvez ele seja até mais fácil de entender do que, por exemplo, entender esses códigos aqui. Fica a seu critério, o que você acha melhor, mais fácil de analisar. Então vamos para a quarta pergunta que a gente tem que responder. Quais são as taxas que esse fundo cobra? Em geral, quando a gente fala de taxas assim, a gente está falando de taxa de administração e taxa de performance, porque a taxa de administração ela já engloba lá dentro todas as outras taxas que tem dentro do fundo. E especificamente a gente quer olhar se essas taxas que estão sendo cobradas estão de fato alinhadas com o que o investimento, né, o fundo de investimento te propõe. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse fundo que eu estava olhando, o Tesouro Selic Simples do BTG, o objetivo dele é investir simplesmente em Tesouro Selic. É um investimento muito simples de ser feito. Beleza, se ele é muito simples, ele não tem uma estratégia muito específica por trás, várias cabeças pensantes assim, então não faz sentido que ele me cobre muito caro. De fato, esse fundo, ele não tem taxa de performance, perfeito, é isso que faz sentido, e ele tem uma taxa de administração baixa também. Se eu não me engano, 0,3%, mas eu confiro e deixo aqui depois. Mas se, por exemplo, for um fundo de ação, já faz sentido que ele te cobre uma taxa de performance, por exemplo. E ela tem que estar alinhada com o quinto ponto que eu queria trazer aqui, que é a rentabilidade. Então, nesse ponto aqui, vale a pena a gente olhar a rentabilidade histórica do fundo. Muita gente só olha a rentabilidade do fundo, mas é importante a gente analisar mais coisas para falar sobre um fundo de investimentos, porque a rentabilidade passada também não é garantia de rentabilidade futura. Então, isso é um direcionamento para a gente escolher, talvez ali um método de desempate entre dois fundos também, mas não pode ser o único fator que a gente vai olhar ali nos fundos de investimento. E para olhar a rentabilidade de um fundo de investimento, eu vou mostrar também aqui para vocês um site que é bem legal para usar de forma comparativa. A gente tem aqui, por exemplo, esse site que é um comparador de fundos, basta procurar por isso na internet. Existem outros também, tá? Então, esse aqui é um exemplo, mas vamos falar então que eu quero pesquisar o fundo do Tesouro Selic Simples do BTG, que tá aqui. Aqui ele vai me mostrar então o histórico de rentabilidade. Aqui ele tá pegando o ótimo, quando você coloca mais de um fundo, o ótimo vai ser o momento em que os dois fundos existem. Então, a partir do nascimento do fundo mais novo, basicamente. E aí, aqui, então, a gente tem o valor histórico desse fundo sendo comparado com o CDI. Eu posso fazer outras comparações aqui, por exemplo, eu posso colocar ele sendo comparado com o Ibovespa. Não faria tanto sentido nesse caso, né? Porque a gente está falando de uma renda fixa, mas se você quiser comparar, não tem problema também. E aí, por exemplo, a gente pode incluir aqui um outro fundo, vamos falar, por exemplo, o Alaska, que é muito famoso, né?
Então, incluindo aqui o Alasca, por exemplo, a gente pode ver que, historicamente, Alasca institucional, a linha verde é o Ibovespa e a linha azul é o Alaska Black. Então, historicamente, ele tem um resultado que acompanha muito o Ibovespa, mas está sempre ou quase sempre ali um pouco acima. E aí aqui a gente tem informações, né, de rentabilidade. Aí no caso, comparar esses dois fundos também não faria muito sentido, mas se a gente tivesse dois fundos da mesma categoria para comparar, essa é uma forma legal de analisar o histórico, entender ali, né, qual que é o tamanho do fundo e outras análises que podem ser feitas ali com as informações que tem nesse site. É uma boa opção para comparar os fundos e olhar o histórico dele. Por fim, e como uma análise a mais, é se perguntar ali. Por fim, e como uma análise a mais, é interessante procurar saber mais sobre a gestora do fundo que te interessa. Então, algumas gestoras são mais famosas que outras, dão mais entrevistas que outras, e especificamente algumas também têm relatórios dos gestores, que são muito interessantes de serem lidos, assim, não são todas que fazem e divulgam, mas normalmente tem no próprio site da gestora e vale muito a pena ler para entender um pouco mais sobre como o gestor está vendo a situação, né, os últimos meses, os próximos meses e como que ele explica, né, os resultados, por exemplo, do fundo de investimento ou dos fundos de investimento da gestora. Vale muito a pena ler, é bem interessante. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre esses pontos importantes de olhar num fundo de investimento, né? Não olhar só a rentabilidade, olhar também a rentabilidade, mas olhar outras coisas. E se vocês têm algum outro ponto que normalmente vocês analisam ali no fundo de investimentos, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também a análise de vocês. Muito obrigada, investidores, e até a próxima.